Esperar até 16h20, tá bom? Bom dia.
Hello. Galera, vou começar. Bom, antes de tudo, preciso dizer para vocês que a gente está com um problema. Estamos atrasados. Vai ter um mosquito aqui. Estamos atrasados, estava olhando a programação, e realmente é um atraso aí significativo, mas ele pode ser resolvido com uma aula adicional. Vamos fazer uma aula adicional? Não. Simplesmente vou tentar avançar um pouco aí nas matérias durante nossas aulas. Eu acho que vai ser possível, já que tem pouca pessoa aparecendo nas aulas ao vivo, então as aulas vão acabar ficando gravadas, então não vai ter um monte de gente perguntando, não entendi, não sei o que lá. Então o pessoal pode assistir ali em casa o vídeo na velocidade reduzida, pode ir, voltar, para entender melhor, tá bom? Nessa aula a gente vai ver sobre o lançamento oblíquo, tá? E vamos ver também sobre análise de gráficos aí na cinemática, tá? Gráficos em relação ao nosso movimento retilíneo uniforme, o MRU, e também em relação ao MRUV, tá? O uniformemente variado. Vamos lá. Lançamento oblíquo. Vamos começar então. Se essa aula for um pouco rápida, que talvez vai ser, a gente já começa falando do assunto de movimento circular. Vai ser bem rápido. O que é o movimento de lançamento oblíquo em rápidas palavras? É a composição de dois movimentos, queda livre e o MRU. Certo. Essa queda livre, pessoal, que eu estou falando é o nosso lançamento vertical, certo? Lançamento vertical, beleza? Que a gente viu na última aula. Porque queda livre, na real, é qualquer lançamento aí que você está sujeito só à ação da gravidade. E no nosso lançamento oblíquo, a nossa única força que atua sobre o corpo é a gravidade. Beleza? Então, tô colocando aí queda livre, mas no fim das contas é só queda livre, tá? Mas acho que vocês devem ter conseguido entender, beleza? É uma composição do lançamento vertical com um movimento retilíneo uniforme na horizontal. Beleza? É isso. Olha aí, tem um desenho aí embaixo, né? Tem um desenho aí embaixo, eixo Y e eixo X aqui embaixo. Tem alguma coisa que vai ser lançada a partir da origem com essa velocidade V inclinada de um ângulo θ, tá bom? Com relação horizontal. Em Y, o que vai acontecer? Em Y a gente vai ter um lançamento vertical. Simples assim, a gente tem a nossa gravidade para baixo e o lançamento vertical com essa velocidade aqui inicial, ó, Vy, igual a V0 vezes seno de θ, ok? Seno de θ porque vai ser essa componente aqui vertical. Tudo bem? Em X, a gente vai ter um MRU. A gente vai ter um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque em X a gente não tem aceleração. A gente só tem aceleração em Y, que é a gravidade. Então, em X a gente vai ter simplesmente essa componente aqui, V0x, que vai ser o V0 vezes cosseno de θ. Certo? Tá aqui, ó. V0 cosseno de θ. Ok? Por enquanto é isso. Vamos dar uma olhada na próxima parte. Acho que entendi. Beleza, mas o que tem de diferente entre esse movimento oblíquo e o lançamento vertical? Tem nada de diferente. É a mesma coisa, pessoal. Só que agora a gente vai ter uma composição de dois movimentos, um vertical e horizontal. A gente já estudou só o vertical. Já estudamos também só o horizontal. Agora a gente vai colocar os dois juntos. Ok? Uma coisa aí que talvez seja um diferencial, que na verdade vai ajudar a gente, é que esses dois movimentos, eles ocorrem simultaneamente. Né? Ou seja, no mesmo tempo, a partir do instante inicial, os dois movimentos continuam e em cada instante ali é um instante comum para os dois, certo? Então, a gente tem uma particularidade que é mesmo tempo, ok? Isso daí é muito importante. Se você estiver analisando os dois movimentos, o vertical, que é um MRUV, né? MRUV porque a gente tem aceleração. E o horizontal, que é um MRU, o tempo para os dois vai ser o mesmo tempo t, ok? Isso já vai ajudar a nossa vida bastante, porque a gente vai ter essas duas equações, uma na vertical e uma na horizontal, só que a variável t é a mesma para as duas equações, tá? Isso vai facilitar a nossa vida. Vamos lá para a próxima parte. Então, mesmo tempo, né? Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Agora, que coisa a mais, assim, que a gente poderia
decorar, né? Formulinha. Não façam isso, tá bom? Mas vamos falar de decorar. Qual é a formulinha nova que a gente vai decorar? A do alcance horizontal, certo? O alcance horizontal, que é o alcance A aí, beleza? É o quão longe o meu objeto vai cair, certo? Considerando uma mesma horizontal, certo? Considerando uma mesma horizontal, ele saiu de um ponto e ele vai partir no ponto de mesma altura, vai cair no ponto de mesma altura. Ó. Sair daqui do zero, né? No eixo Y tem o zero aqui, e vou cair no zero de novo, tá bom? Aí tem essa distância entre esses dois pontos. A gente chama de alcance, beleza? Alcance horizontal. E esse cara vai ser o novo cara que a gente vai poder calcular, beleza? Que em relação a, a outros cálculos que a gente pode fazer, são os mesmos do que da queda livre, da aula passada, né? Do lançamento vertical. Que vão ser tempo de voo, tempo de subida, tempo de descida, altura máxima, certo? E essas coisas a gente já viu lá. O mesmo a gente pode trabalhar aqui com alcance horizontal, com lançamento oblíquo, tá? A diferença é que agora a nossa velocidade vertical, né, a inicial, vai ser uma componente daquele vetor ali, né, que vai ser o nosso V seno θ, sendo θ o ângulo entre o vetor e a horizontal, ó. Θ aqui entre o vetor e a horizontal. Ok? Vamos calcular esse alcance aí, horizontal. Vamos ver como é que se calcula ele. Bom, vou aceitar aqui quem está entrando. Vamos lá. Por quanto tempo, né? Vamos trabalhar com os tempos, já que a gente sabe que os tempos é a mesma coisa, né? Para os dois movimentos, né? Na vertical e na horizontal acontece simultaneamente. Muito bem. Vamos fazer a nossa equação aqui da trajetória, certo? Na vertical. A gente vai ter que y, certo? É igual a y0 mais v0 em y vezes t, mais aceleração sobre 2 vezes t ao quadrado. Ok? Mas quem que é o nosso y0? De acordo com o nosso gráfico, ele é zero. Então a gente vai esquecer dele. Quem que é o v0y? O v0y é v0 vezes seno de θ. Quem que é a nossa gravidade? A nossa aceleração. É a gravidade, certo? Como ela é a ponta para baixo e a gente colocou um sentido positivo vertical para cima, então vai ser menos g sobre 2 vezes t ao quadrado. Então essa daqui é a posição do meu corpo ali na vertical. Y é igual a v0 seno θ vezes t menos g sobre 2 vezes t ao quadrado. Muito bem. Além disso, na vertical a gente tem uma outra equação para velocidade, né? Que é o seguinte, a velocidade em y, ela vai ser igual à velocidade em y inicial mais a aceleração vezes t. Ok? Só que quem que é a nossa velocidade inicial em y? A velocidade inicial em y é o v0 vezes o seno de θ, e a aceleração é a gravidade, que é negativa, menos gt. Muito bem, aqui tá as equações em y. Agora vamos fazer as equações em x. Em x eu tenho uma equação só, que é a equação do movimento ali na horizontal. Então eu tenho que o meu x é igual a x0 mais a minha velocidade zero em x vezes o tempo. Quem que é o meu x0? De acordo com o meu gráfico, ele é zero. A velocidade em x é o v0 cosseno θ, certo? Essa é a projeção do v sobre o x, e na vertical a gente tem essa projeção aqui. Vezes o tempo. Beleza, então, no fim das contas, o meu x é igual a v0 cosseno θ vezes o tempo. Ok. Como que a gente pode calcular esse alcance? Bom, o alcance, ele pode ser calculado pela velocidade em x, certo? Velocidade em x vezes o tempo. O tempo, que tempo? Tempo de voo, né? Tempo de voo. Então, esse que vai ser o nosso alcance. E como que a gente calcula o tempo de voo? A gente pode calcular o tempo de subida, certo? Esse daqui a gente vai ter um tempo de subida. E aqui a gente vai ter um tempo de descida. A gente viu na aula anterior que esses dois tempos são iguais.
tá? Considerando a mesma altura, tá? Então, vocês estão vendo que eu saio do y igual a zero e caio no y igual a zero. Então, eu estou saindo de uma mesma altura e caindo de novo na mesma altura. Então, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Como que eu calculo... Ai, meu Deus, tinha um mosquito aqui. Como que eu calculo o tempo de subida? Bom, na minha altura máxima, a minha velocidade VY vai ser zero, ok? Vai ser zero, eu vou ter só a velocidade horizontal ali. Então, vamos usar essa expressão aqui para calcular meu tempo de subida. Então, vamos lá. VY é igual a zero. Então, eu vou ter zero igual a V0 seno θ menos G tempo de subida. Ok? Vamos isolar o tempo de subida. A gente vai ver que ele é igual a V0 seno θ sobre G. Ok. Então, meu tempo de voo vai ser 2 vezes o tempo de subida. E o meu Vx a gente já sabe, né? Vamos voltar agora para o alcance. Ó. O Vx é quem? V0 cosseno θ. Certo? E o tempo de voo é 2 tempos de subida. Então, é 2 V0 seno θ sobre G. Então, meu alcance vai ser V0 ao quadrado, certo? V0 vezes V0, vezes 2 seno de θ, cosseno de θ, tudo sobre G. Só que quem que é 2 seno θ cosseno θ? A gente tem que lembrar da trigonometria, que isso daqui é o meu arco dobro do seno. A gente sabe que seno de 2θ é igual a 2 seno θ cosseno θ. Então vamos substituir, e o nosso alcance vai ser V0 ao quadrado, vezes seno de 2θ sobre G. Tá? Então aí já calculamos o nosso alcance. Com o exercício, ele já vai ter dado alguns valores aí de velocidade, né, de ângulo, então você vai poder calcular isso como números, né? Então vamos só isolar aqui para ficar mais bonitinho. Muito bem. Tá aí o nosso alcance horizontal. Ok? Galera, lembrando que essa expressão para calcular o alcance funciona só quando eu saio de um ponto e caio na mesma altura, certo? No caso, eu estou saindo do chão e estou caindo no chão de novo. Se eu tivesse caído um pouco para baixo do chão aqui, ó, aí seria um outro alcance que pegaria mais esse pedacinho aqui, ó, certo? Aí não é calculado por essa forma aí, tá bom? Aí a gente tem que fazer uma outra estratégia. Tá? Então, esse alcance horizontal é só quando eu saio de uma altura e caio na mesma altura. Ok? Muito bem, vocês vão decorar isso? Pode decorar. Eu, depois de tanto fazer exercício, acabei decorando. Mas não é preciso decorar. Porque se vocês tiverem prática com essas equações aí, vocês já vão saber o caminho que vocês têm que seguir para calcular o alcance. Ok? E aí você pode simplesmente pegar as equações básicas que você tem, são as funções horárias do movimento, né, para os dois movimentos, não, na vertical e na horizontal, e também essa função horária da velocidade, que acontece na vertical, né? Com essas equações aí você consegue fazer as continhas e cair no seu alcance, ok? Eu indico para vocês que vocês têm que fazer desse jeito, tá? Pegando as equaçõezinhas básicas ali, trabalhando nelas e chegando no seu resultado. Porque, como eu disse para vocês, vai acontecer de algum exercício você não cair na mesma altura. De repente você cai aqui, ó, em cima de uma parede, certo? Ou em cima de uma trave de futebol, né? Esse exercício aí é conhecido. Ou você pode cair, sei lá, dentro de um buraco, né? Dentro de um buraco aqui, ó. Ok? Então já não vai ser o mesmo alcance. Você tem que tomar uma outra estratégia. Ok? Muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar, tá? Acho que não vão ter, não. Mas beleza. Outra coisa que eu preciso mostrar para vocês. É a equação da trajetória. Certo? Vamos supor que nesse lançamento oblíquo, aí eu não caia na mesma altura, né? Se eu cair na mesma altura, eu posso calcular o alcance ali com com aquela formulinha, certo? Mas se não cair na mesma altura, vamos supor que eu saia daqui, ó,
uma velocidade para cá, e vamos supor que eu tenho aqui minha trajetória, e eu quero calcular aqui as informações desse ponto, ó, desse ponto aqui, esse ponto x, y. Quero calcular essas informações. Muito bem, como é que a gente vai fazer? A forma da gente calcular essas informações é encontrando a equação da trajetória, a equação realmente dessa parábola, pessoal, porque isso daqui é uma parábola, tá? Essa figura aqui do lançamento oblíquo vai sempre ser uma parábola. Então, a gente vai tentar encontrar a equação dessa parábola. A gente sabe que uma parábola, nos eixos cartesianos ali y e z, ela tem a expressão da seguinte forma: y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ok? Então, qual que é a nossa missão? Pegar o y, colocar em função do x. Certo? Vamos pegar nosso y, colocar em função do x. Beleza? Quem que é o nosso y? Aqui no meu lançamento vertical. Essa velocidade é v0, tá? Quem que é o nosso y? Bom, y é igual a velocidade em y aqui, que vai ser v0 seno θ. A em x é v0 cosseno θ. Então, eu vou ter aqui, ó, velocidade, v0 seno θ, vezes o tempo, ok? Menos a aceleração da gravidade, sobre 2, vezes o tempo ao quadrado. Tudo bem? Já estou colocando direto, tá? Mas é só vocês lembrarem do sorvetão lá, ó. Y é igual a y0, mais vyt, mais a sobre 2, t ao quadrado, tá? Aí eu estou só fazendo substituição já. Esse daqui é o vy, é o v0, né? O v inicial. Muito bem. Eu quero pegar o meu y e colocar em função do tempo, do x, né? Que outra equação que eu tenho aí que vai aparecer o meu x? Ó, o x aparece no movimento que ocorre na horizontal. Okay? Na horizontal eu tenho um MRU. E qual é o movimento? X igual a x0 mais v0x, v0x vezes o tempo t. Quem que é o meu x0? Zero, porque eu estou partindo aqui da origem, tá? Quem que é o meu v0x? É v0 cosseno θ, vezes o tempo t. Mas, ó, pessoal, esses movimentos ocorrem simultaneamente, ok? Então, o tempo t é o mesmo para os dois. Bom, então eu vou pegar nessa equação o tempo t, vou colocar em evidência e vou substituir lá em cima. Vou substituir ela aqui em cima, nessa equação aqui. 1, essa 2. Aí eu vou pegar aqui, ó, com 2 em 1. Muito bem. Vamos lá, então. Y é igual a V0 seno θ vezes o t. Quem é o t? X sobre V0 cosseno θ. Ok? Menos G sobre 2 vezes t quadrado. Quem é o t? X. Aí vai estar ao quadrado, né? Então x ao quadrado sobre V0 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Beleza? Aqui vai precisar de trigonometria agora, ó. Praticamente já está pronto. Já temos ali o y em função do x, tá? Porque o exercício ele vai dar para a gente a velocidade inicial, ele vai dar o θ, certo? Então a gente vai ter simplesmente uma função do segundo grau ali, do y em função do x. Isso vai dar a equação da nossa trajetória, certo? Agora, só para deixar mais bonitinho, a gente pode usar uma trigonometria. Bom, aqui vocês podem ver que um v0 vai embora com o v0 ali de baixo. Aí eu vou ter seno de θ dividido por cosseno de θ, que é a tangente de θ. Então, y é igual a... Melhor aqui, y é igual a x vezes tangente de θ. Ok? Menos... Aí eu tenho esse v0 ao quadrado, né? E eu tenho esse cosseno ao quadrado. É igual a secante. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado, né? Se eu elevar tudo isso aqui ao quadrado, eu vou ter 1 sobre cosseno ao quadrado igual a secante ao quadrado. Só que secante ao quadrado
é 1 mais tangente ao quadrado de θ. Ok? Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado de θ. Então, a gente vai substituir esse 1 sobre cosseno ao quadrado por 1 mais tangente ao quadrado de θ. Isso aqui é trigonometria, tá, pessoal? Vocês podem provar ou podem só decorar essa expressão aí, tá? Vamos lá. G sobre 2, V ao quadrado, vezes 1 mais tangente ao quadrado de θ, vezes x ao quadrado. Pronto. Está feita aí nossa equação da trajetória. Ok? Só que olha só, considerando que a minha origem, o ponto da onde eu estou saindo, né, é a origem. Certo? Então, o y0 é igual a 0. O x0 é igual a 0. Beleza? Considerando isso, a gente chegou nessa expressão aí. Equação da trajetória. Aí ele pergunta, né, o exercício pergunta. Qual que é o alcance até atingir o topo da trave? Né? O topo da trave. Sendo que a altura máxima ocorre antes da trave. Beleza, ele dá a altura da trave, H. Muito bem, a gente quer calcular qual que é a distância, então, né? Qual que é o alcance, que vai ser esse valor aqui, D. Beleza? Então, olha só. Esse ponto aqui, qual que vai ser esse ponto? Vai ser DH. DH. Ele me deu o H. Eu tenho a velocidade. Eu tenho o θ. Beleza. Substituo o ponto DH nessa expressão e eu vou conseguir calcular o meu D ali, usando um bhaskarazinho. Certo? A equação é feia, ó. Dá uma olhada nela. É horrorosa. Dá medo. Só que se cair num exercício, pessoal, eles vão colocar uns valores muito bonitinhos. Tipo, θ é igual a 45 graus. Θ é igual a 45 graus, tangente é igual a 1. Beleza? Aí eles vão colocar um valor bonitinho, tipo, velocidade inicial é igual a raiz de 5. Então, velocidade inicial ao quadrado vai ser 5. Aí, g sobre 2 vezes 5 vai dar 1. Certo? Então, não vai ficar tão feio assim. Ok? Alguém tem alguma dúvida das duas pessoas que estão me assistindo? Não? Nenhuma dúvida? Muito obrigado pela presença, pessoal, senão seria uma tremenda solidão. Ok. Sem dúvidas. Lembrei do Julius, né? Quer dizer, o Julius no Eu Patroa as Crianças. Quem entendeu, bate palma. Vamos lá fazer uns exercícios. Olha aí. Exercício da FUVEST. Num dia ensolarado, com sol a pique, um jogador chuta uma bola que descreve no ar uma parábola. Claro. O gráfico que melhor representa o valor da velocidade v da sombra da bola projetada no solo em função do tempo t é... Ora, a sombra da bola é só o movimento horizontal, né? Eu tenho aqui o meu lançamento, aí a bola vai fazer essa trajetória aqui, ó. Beleza? A sombra dela, ela se move com essa velocidade horizontal, certo? V0x. Esse daqui é o V0. E esse daqui é o VY. V0y. Né? Bom, isso daí é um movimento uniforme, pessoal. Não tem aceleração no horizontal. Então a sombra vai se mover com velocidade constante. Logo, não pode ser A, não pode ser B, não pode ser D, não pode ser C. Tem que ser E. Okay? O E é o único gráfico que mostra que a velocidade é constante. Ok? Isso aqui é bem fácil. Eurotreino. Não entendi, Guilherme. Vamos lá. Tem a ver com futebol? Acho que tem a ver com futebol. Eu não entendo de futebol, desculpa. Vamos lá. Próximo exercício. Olha aí. O Julius falando isso. Pode crer. Você está mais sabido do que eu só lembro sem dúvidas. Julius entre aspas, exatamente. Ele não era o Julius. Bom, o Terry Crews sempre vai ser o Julius, independente de onde ele esteja. Vamos lá. Questão aí da PUC. Na figura a seguir, uma partícula é lançada do ponto 1 em um lugar onde a intensidade do campo gravitacional G é constante e ela descreve a trajetória mostrada. Então, tá aí essa trajetória. Ela é lançada aqui, ponto 1, vai aqui para cima, altura máxima, né? Depois ela vem aqui para baixo, passa pela mesma altura do ponto 1 e desce mais um pouquinho.
até chegar aqui. O atrito é desprezível, certo? O atrito do ar, né, que ele está dizendo, vocês vão perguntar, atrito? Como assim? Está sendo jogado para cima? Como assim? O atrito do ar, pessoal. Eu acho que eu expliquei isso no aulão, no primeiro aulão que a gente teve, mas o ar, ele exerce uma força de resistência, certo? Para corpos em movimento, e isso daí é um atrito também, tá bom? Em qual das opções a seguir estão mais bem representadas as velocidades V1, V2 e V3 dessa partícula quando ela passa, respectivamente, pelos pontos 1, 2 e 3 da trajetória? Muito bem. Nas opções, os vetores de velocidade são desenhados sempre a partir do mesmo ponto. A esta representação dá-se o nome de odógrafo do movimento. Odógrafo do movimento. Esse daí eu não conheci não, hein? Olha aí. Para curiosidade para vocês, ó. Um odógrafo é quando você pega vários pontos ali, coloca uma velocidade vetorial desses pontos partindo de uma mesma origem. Odógrafo. Muito legal. Certo. Então, ele quer que a gente vê das velocidades aí vetoriais, né, do ponto 1, 2 e 3. Bom, galera, no ponto 1 eu tenho aqui uma velocidade para cima, uma velocidade aqui para o lado. Certo? Vou chamar de VY e vou chamar de VX. Certo? Qual que vai ser a resultante, então? Vai ser uma velocidade aqui assim, ó. Em 2, eu não tenho velocidade vertical. Eu tenho só o meu Vx. Certo? Vx. Vocês podem ver que se eu colocar o V1 junto com o Vx, como o Vx é a projeção horizontal do meu V1, né? Então eu vou ter o seguinte, ó. Saindo do mesmo ponto, vou ter aqui, ó. V1 e a projeção horizontal é o V2, né? Que seria Vx, que tem que ficar bem aqui, tá? Ele é a projeção ali do meu V1, tá bom? No ponto 3, eu vou ter ainda a velocidade Vx para cá. E para baixo, eu vou ter a mesma velocidade Vy que eu tinha no começo, só que agora ela aponta para baixo, então vai ser menos Vy. Tá? Mas tem o mesmo módulo. E isso a gente viu na última aula, tá? A gente viu na última aula que quando você joga algum corpo para cima, ele vai passar ali pela mesma altura duas vezes, né? Na ida e na volta. E as velocidades nessa altura, elas vão ser as mesmas, na ida e na volta. As mesmas em módulo, certo? Porque o sentido delas é diferente. Tá? Uma ponta para cima, lógico, ele está subindo, e outra ponta para baixo, porque está descendo. Ok? Então, qual que vai ser o módulo do meu V3? O módulo do meu V3 vai ser esse daqui, ó. Vai ter esse tamanho, que é o mesmo tamanho do meu V1, certo? Só que agora ele aponta para baixo. Então, se eu colocar aqui o meu V3, tem que ficar dessa forma. Ok? A gente pode ver que o Vx também é projeção do V3, certo? Opa, Vx é a projeção do V3 também, na horizontal. Então tem que ter um desenho parecido com esse. Ok? A B não pode. Ó. A B não pode porque o V2, né, que seria o nosso Vx, ele está um pouco maior do que a projeção do V1 e do V3. E isso está errado, né? Porque ele é a projeção do meu V1. Não pode ser maior. A D está falando que o V2 é zero. Errado. Existe V2. O que acontece é que no ponto 2, a velocidade vertical é zero. Tá? Na C também está falando que é zero o V2. Na E, está falando que o V3 ele é bem maior do que o V1. Mas não. O módulo de V3 é o mesmo que o módulo de V1. Certo? A diferença é que o V3 vai ter uma componente apontando para baixo, por isso que ele vai estar nessa direção aí, sentido para baixo. Ok? Ele seria um pouco mais compridinho do que o V1 se, por exemplo, esse ponto 3 fosse aqui embaixo. Se esse ponto 3 fosse esse ponto vermelho, aí beleza. Aí a velocidade para baixo seria um Vzinho que seria maior do que o Vy em modo, certo? E eu teria o meu Vx aqui. Então eu teria uma resultante aqui um pouco mais compridinha, certo? Aí daria a letra E. Mas não é o caso. Nosso ponto 3 está na mesma altura do ponto 1, então a velocidade na vertical vai ter o mesmo módulo que no ponto 1. Tá bom?
eu estou falando muito rápido, às vezes eu falo rápido demais. Se estiver muito rápido, vocês me param, tá bom? Muito bem. Então, sobrou aí como alternativa a nossa letra A, certo? A gente já tinha respondido ela aqui, só vamos conferir os demais itens, tá? Alternativa A como resposta. Questão da PUC, hein? Já vimos uma da FUVEST, né? Da PUC também. É isso aí. Vamos para outro exercício aqui, ó. FAAP. Muito bem. Um projétil lançado para cima, com um ângulo de tiro 60 graus, tem velocidade de 30 metros por segundo no ponto culminante da sua trajetória. Qual a velocidade do projétil ao retornar ao solo? Ok, vamos lá. Fazer um desenho aqui. Lançamento do nosso projétil. Ele sai daqui com essa velocidade que eu não sei, velocidade zero. E o ângulo é de 60 graus. Aí tem a minha trajetória aqui. E ele vai cair aqui. Bom, que velocidade sempre permanece constante? A em x, né? Qual que é a velocidade em x? A velocidade em x é v0 vezes cosseno de 60. Velocidade em y, a inicial, né, pessoal? A inicial é igual a v0 vezes seno de 60. Certo. O ponto culminante é o ponto mais alto. Tá bom? Então, aqui, a altura máxima. Esse ponto de altura máxima, onde a gente só tem velocidade em x. Ok? E ele falou ali, tem velocidade de 30 metros por segundo no ponto culminante. Então, o nosso Vx vai ser 30 metros por segundo. Porque ali no ponto culminante eu só tenho Vx. Tá? Não tem componente vertical. Então, daqui eu já encontro o meu V0. Ó. V0 vai ser igual, então, a 30 metros por segundo sobre cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1 meio, então 30 sobre 1 meio metros por segundo. Isso vai dar 60 metros por segundo. Ok? Meu V0, então, é 60 metros por segundo. Qual que vai ser a velocidade do projétil quando ele retornar ao solo? Quando ele retornar ao solo, eu vou ter uma velocidade para cá. Ó. Ok? E qual que é o módulo dessa velocidade? Velocidade velhinha? É o mesmo módulo da velocidade inicial, certo? A diferença é que agora ela virou para baixo. Mas é o mesmo módulo, pessoal. A gente já viu lá, né, na última aula, que se eu passar por duas alturas aqui iguais, certo? Na ida e na volta a velocidade tem o mesmo módulo. A única diferença é que a direção, o sentido dela se altera, tá? Então ele falou, calcule a velocidade do projétil ao retornar ao solo. Calculei. É a mesma velocidade quando ele saiu. Isso é em módulo, né, galera? Em módulo. Agora, se for vetorialmente falando, a velocidade vai ser um Vx para cá, e vai ter módulo de 30 metros por segundo, e eu vou ter um Vy para cá, que vai ter módulo de V0 vezes seno de 60. Ok? Isso vai dar 60 metros por segundo vezes raiz de 3 sobre 2, que vai dar 60, quer dizer, 30, né? Vai dar 30 raiz de 3 metros por segundo. Ok? Aí, pessoal aí já mais avançado em vetores, pode escrever dessa forma. A velocidade, então, velhinha, vetorialmente falando, vai ser 30 metros por segundo na direção x. Isso daqui é um versor, certo? Quem não tiver esse avanço aí na parte de vetorial, não precisa ficar preocupado com isso aqui, tá? Estou fazendo um detalhezinho. E em y, como a velocidade aponta para baixo, vai ser negativa. Então, vai ser menos 30 raiz de 3 metros por segundo em y. Tudo bem? Tá aí o nosso exercício. Vamos para o próximo. Se tiverem dúvidas, gritem. Vamos lá. Universidade Federal da Bahia, eu acho. Um projétil
lançado obliquamente com velocidade inicial de 50 metros por segundo, forma com horizontal um ângulo alfa igual a 37 graus. No instante que ele atinge a altura máxima, encontra um plano horizontal e move-se sobre toda a sua extensão sem atrito durante 5 segundos, quando então inicia seu movimento de declínio, conforme a figura. Considerando seno de 37 igual a 0,6, cosseno de 37 igual a 0,80 e G igual a 10 metros por segundo, G é apontar para baixo, né? Não está escrito aí, mas convenhamos, né, pessoal? Determine o alcance A. Muito bem. Bom, o que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui é o ponto de altura máxima, certo? Então, o que a gente calcula? Tempo de subida. Tempo de subida. O Vx continua sempre o mesmo. Então, a gente vai ter esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, D. Ele vai ser igual a Vx desse tempo de subida. Sabemos calcular o tempo de subida. Sabemos calcular o Vx, certo? Então, a gente vai saber calcular o Dzinho. Qual que é esse outro pedaço aqui em cima da mesa? Chamar de D1, na verdade, esse daqui. E vou chamar esse daqui de D2. Bom, qual que vai ser o tamanho desse D2? Aí no D2, eu só tenho velocidade em x, certo? E eu me movo durante 5 segundos, como está dizendo ali no enunciado, sem atrito. Então, meu D2 vai ser Vx vezes 5 segundos, certo? Agora aqui, ó. Essa parte é o meu momento de queda, né? D3. Qual que é o tamanho de D3? D3 vai ser o Vx, certo? Que é a única coisa que eu tenho na horizontal, vezes o tempo de queda. Só que olha só, eu subi até a altura máxima e agora eu estou caindo da altura máxima. Qual vai ser o tempo de queda? É o mesmo, pessoal. É o mesmo. Tá? Então, vezes o tempo de subida, que é o mesmo que o tempo de queda. Tá? Por isso eu coloquei de subida. Bom, aí acabou, né? Aí depois eu somo D1, D2, D3. Tá? É uma forma da gente fazer. Agora outra forma que pode ser interessante. Ó, o meu corpo, ele chegou aqui na altura máxima e começou a percorrer na horizontal, depois ele continuou o seu declínio. Então a gente pode entender que essa parte da mesa seria como se fosse um gap ali na trajetória do meu corpo, certo? Era para o meu corpo fazer assim, ó. Era para ele fazer isso daqui, ó. Chegar na altura máxima, descer. Ok? Aí eu ia poder calcular esse alcance. Só que eu tive um gap aqui no meio, certo? Que seria, colocando aqui no mesmo gráfico, seria como se eu tivesse andado mais esse pedaço. Ok? Tá vendo aí que loucura? Ó, eu peguei as duas perninhas da parábola, grudei as duas e a parte da mesa eu coloquei para o lado. Ok? O que aconteceu aqui? Aqui me apareceu um lançamento oblíquo, certo? E eu posso calcular o meu alcance horizontal. Qual que é o alcance horizontal? Deixa eu diferenciar usar, né? A linha. A linha vai ser o alcance horizontal. Vai ser a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2θ dividido por g. Isso é igual a velocidade horizontal ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, né? Vezes 2 seno θ cosseno θ sobre g. Substituindo as informações ali, minha velocidade inicial é 50. Então, eu vou ter 50 vezes 50 vezes 2. Aí, os senos e cossenos, tá ali, ó. 0,6, 0,8. Né? No caso, é alfa, né? Eu chamei de θ. Eu vou mudar aqui o alfa para θ para não precisar apagar tudo que eu fiz. Então, aqui é θ. Dividido por 2. Quer dizer, por 10, né? Que é a gravidade, por 10. A resposta vai dar em metros, né? Fazendo as continhas aí, vai dar... Deixa eu ver... Fazendo a calculadora, né? Essa conta na cabeça, não. Vamos ganhar tempo. 50 ao quadrado vezes 2 vezes 0,6 vezes 0,8 sobre 10. 240. 240 metros. Agora eu calculo esse pedacinho, certo? Esse pedacinho é meu D2. Ok? Então vamos lá. 240
metros, meu alcance, né? Mais o D2, que vai ser o VX. O VX é V0 vezes cosseno de θ. Vezes o tempo ali que eu fiquei em cima da mesa, no D2, que é 5 segundos. Então, isso vai dar 240 metros mais 50. O cosseno de θ é 0,8 vezes 5. Isso vai dar em metros. Vai ser, vou fazer as contas aqui. 40 vezes 5, 200. Ó, se eu não me engano, pelos meus cálculos aqui, na minha calculadora, vai dar 440 metros. Ok? Então, esse foi o alcance. Tá? 440 metros. Deixa eu arrumar minha cadeira aqui que ela tá quebrada. Aí. 440 metros, galera. Vocês viram? Tem duas formas de resolver, então. Vocês podem enxergar de uma ou de outra. Tá? Com uma delas, você pode usar a fórmula pronta aí do alcance. Com a outra, você tem que calcular o tempo de subida, que não é tarefa difícil, né? Ok? Continuemos? Continuemos. Dúvidas? Não? Podem gritar, hein? Ninguém gritar, vou continuar. Questão da Unip. Olha que legal. Tudo ok. Em um local onde o efeito do ar é desprezível e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, uma bola de tênis é golpeada por um tamborel, não sei o que é isso, adquirindo uma velocidade de módulo 10 metros por segundo quando estava a uma altura de 1 metro acima do chão. A altura máxima atingida pela bola, medida a partir do chão, foi de 4,75 metros. A velocidade da bola no ponto mais alto de sua trajetória tem módulo igual a... Muito bem, pessoal, muito bem. Vamos pegar as informações aqui. Adquirindo uma velocidade de módulo 10 metros por segundo. Uhum. Certo. Ó, vamos fazer uma linha aqui. Horizontal aqui, passando pelo ar. Tá? Passando aqui pelo ar. Aí eu vou ter que essa distância aqui vai ser 3,75 metros. Ok? Agora a gente tem em casa, né? Tem em casa. Vamos falar que o meu eixo X passa por aqui e o meu eixo Y passa por aqui. Beleza? Então, eu tenho o quê? Vocês não vão ficar refazendo o desenho não, tá? Vai rabiscar tudo em cima ali do desenho que tá na prova. Por favor. Então, eu vou ter isso daqui. Trajetória até aqui, ponto de altura máxima. E esse ponto de altura máxima é 3,75 metros. Y em metros, X em metros. Eu tenho minha velocidade aqui. Velocidade V0. Ele não deu ângulo pra gente não, né? Tá. Dá pra gente calcular o tempo de queda. Dá pra calcular? O tempo de subida, né? Ou não? Não, a gente vai usar o sorvetão, olha só. O deslocamento do cara desde o ponto A até o ponto de altura máxima lá, né? Na verdade, pessoal, vamos a Torricelli. Olha aí que legal. Vamos lá. Aqui eu tenho a velocidade em Y, que vai ser o quê? Vamos chamar esse ângulo aqui, ó, que o vetor V faz com a horizontal de θ, certo? Então, minha velocidade inicial em Y vai ser o quê? Vai ser aqui, ó. Vai ser V0 cosseno θ, né? Seno θ. Muito bem. Qual foi o meu deslocamento desde esse ponto A até o ponto B? Na vertical, né? Na vertical, meu deslocamento é igual a 3, né? É igual a 3,75 metros. Certo. Qual que é a minha velocidade vertical lá no ponto B? Zero. Ok? Que é o ponto de altura máxima. Então, eu vou ter velocidade em y ao quadrado é igual a velocidade inicial em y ao quadrado
menos, né? Menos porque a gravidade é negativa, então menos 2G delta S. Isso aqui é zero, ok? Então eu vou ter velocidade em y ao quadrado igual a 2G delta S. Então minha velocidade em y vai ser raiz de 2G delta S. Só que o meu VY é igual a V0 vezes seno de θ. Então isso é igual a raiz de 2G delta S. Então, meu seno de θ é igual a raiz de 2G delta S sobre V0. Quem que é o θ? Que é o seno de θ, né, primeiro? Vamos colocar os valores. 2 vezes 10 vezes 3, 7, 5. Dividido pela velocidade inicial ali, que ele falou que é 10, ó. Ó. É golpeada por um tamborel, que eu não sei o que é, adquirindo uma velocidade de módulo 10 metros por segundo. Então, 10. Isso vai dar dimensional, tá? Porque o seno não tem dimensão. Então não preciso colocar aqui dimensão no fim. Quanto vai dar isso, pessoal? Vai dar... Quanto vai dar? 2 vezes 10 vezes 3, 7, 5. Vai dar 75. Número feio, né? 75. Então, seno de θ é igual a raiz de 75. 75 que eu vou escrever como 3 vezes 25. Certo? Tiro 25 para fora da raiz, porque é 5 ao quadrado, fica 5 vezes raiz de 3 sobre 10, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Ah, então não é feio não, é bonitinho 75, ó. Seno de θ é igual a raiz de 3 sobre 2. O que isso quer dizer? Que o θ é 60 graus. Ele pediu a velocidade da bola no ponto mais alto da trajetória. No ponto mais alto da trajetória, ela só tem velocidade em x. Então, essa velocidade é o V0x, que vai ser meu V0, vezes cosseno de 60. O V0 é 10 metros por segundo. Cosseno de 60 é 1 meio. Então dá 5 metros por segundo. Letra A. Ok? Isso aqui foi um pouquinho mais trabalhosinho, eu acho, na hora de pensar, né? Porque nas contas aí foi tranquilo. Beleza? Alguma dúvida? Ou tudo ok? Beleza. Vamos continuar. Cadê? Aqui. De boas. Aqui. Uma pedra lançada do topo de um edifício com velocidade inicial V0, formando um ângulo de 45 graus com horizontal, conforme a figura a seguir. Despreze a resistência do ar e indique a afirmativa errada. Tudo bem. A velocidade da pedra a passar pelo ponto D é raiz quadrada de V0 ao quadrado mais 2GH. Não. Não, né? Como que a gente faz para calcular a velocidade aqui no ponto D? A gente calcula a velocidade em x, vai ser constante sempre, né? Calcula em y. Quem que é a velocidade em y? Usamos Torricelli. Velocidade em y ao quadrado é igual a velocidade inicial em y ao quadrado menos 2g delta y, né? Ali no movimento na vertical. Menos porque a gravidade é negativa, tá? Apontando para baixo. Considerando que o nosso sentido é positivo para cima. Bom, a gente quer o VY. Então, o VY vai ser raiz de V0 y ao quadrado menos 2g. Quem que é o meu delta y? Ó, eu saí do ponto A, considerando aqui a nossa origem, certo? Dos eixos x e y. O ponto A tem y igual a 0, certo? Saí do ponto A e fui para y igual a menos h. Então, qual que é o meu deslocamento? Final menos inicial vai dar menos h. Menos h. Então, isso aqui vai dar velocidade em y. Em que é?
velocidade zero ao quadrado, vezes o seno, né? Seno ao quadrado de 45. Menos com menos aqui vai dar mais 2GH. Essa é a minha velocidade em Y, tá bom? Em Y. Agora vamos calcular em X. Velocidade em X é sempre constante, vai ser V0 cosseno 45. Qual que vai ser a velocidade resultante, então? Aí eu uso Pitágoras, ó. Eu tenho aqui, ó, vetor para baixo, vetor para cá. A resultante vai dar esse vetor. Como que eu calculo o módulo? Usando Pitágoras. Minha velocidade resultante, no ponto D, vou colocar a velocidade em D, vai ser igual a... Ela é ao quadrado, né? Vai ser igual aos catetos ao quadrado. A velocidade em Y ao quadrado em D, mais a velocidade xd ao quadrado. A de Y ao quadrado vai ser velocidade ao quadrado, vezes seno ao quadrado de 45, certo? Porque era uma raiz, quando eu levei ao quadrado, a raiz some. Mais 2GH. E o de x, V0 ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de 45. Olha, acho que vai dar a resposta certa mesmo. Vai dar aquela resposta mesmo. VD ao quadrado, igual, então, coloca em evidência o meu V0 ao quadrado. V0 ao quadrado, vezes seno ao quadrado de 45, mais cosseno ao quadrado de 45, mais 2GH. Relação fundamental de trigonometria. Isso aqui dá 1. Então, VD ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2GH. Aí tirou a raiz, né? Então, VD é a raiz de V0 ao quadrado mais 2GH. Ok? Essa realmente é a velocidade ali. Então, o item A está correto. Então, não é a nossa resposta, né? Porque a gente quer a afirmativa errada. Muito bem. Letra B. O tempo gasto pela pedra no percurso BC é menor que o tempo gasto no percurso CD. Vamos ver. Você não precisa nem fazer muita conta, galera. Olha só. Que distância que... Na vertical, vamos considerar só na vertical, ó. Que distância que eu percorri de B até C? Percorri H. Tá, percorri H. Certo? Qual que é a minha velocidade inicial? V0. A minha velocidade, quer dizer, a velocidade inicial ali em Y é zero, né? Ali no ponto B, na altura do ponto B, eu tenho zero de velocidade vertical. Então eu parti do repouso e fui caindo até chegar aqui. Ok? Agora, de C até D, eu vou andar a mesma distância H para baixo, certo? Mesma distância H. Só que agora no ponto C eu já tenho uma velocidade inicial para baixo. Ok? E ainda continuo sendo acelerado. Qual que vai ser o tempo menor? O tempo menor é no percurso CD, certo? Que eu vou fazer praticamente o mesmo trabalho de DCH, certo? Só que eu comecei no ponto C já com uma velocidade. Então vai ser muito mais rápido esse percurso, tá bom? Se eu olhar aqui, ó, tempo gasto pela pedra no percurso BC é menor que o tempo gasto no percurso CD? Falso. No CD que é menor. Ok? Vocês podem olhar de outra forma. Vocês podem olhar pela parte horizontal. Pelo desenho, dá para ver que esse pedaço BC, né, na horizontal, é esse tamanho aqui, ó. Eu estou fazendo com a seta. Esse tamanho. Enquanto que o CD na horizontal é esse tamanhozinho. E qual que é a velocidade na horizontal? É a mesma, é uma constante, certo? Então, o tempo que vai levar para mim andar na horizontal vai depender da distância, já que a velocidade é constante. Logo, no tempo CD, eu levo um tempo bem menor para percorrer, porque ali o espacinho é bem menor do que o espaço horizontal ali no BC. Vocês entenderam? Conseguiram entender? Sem conta. Sim, maravilha. Então, nossa resposta aqui é o item B, certo? Essa é a resposta que a gente tem que marcar porque isso está errado. Ok? Os outros itens ali, eu vou deixar por conta de vocês, tá? Esse material vai ser enviado para vocês. Eu ainda não enviei, desculpa. Foi falha minha, tinha que ter enviado uns minutos antes da aula, mas envio logo em seguida, tá? Aí vocês tentem provar esses itens aqui, o C, o D e o E, tá bom? Tudo bem, vamos para o próximo exercício. Quer dizer, agora a gente vai para uma teoriazinha aqui, ó. Análise gráfica.
Vamos lá. Outra tarefinha aqui para a gente estudar. Análise gráfica. Bom, gráficos do movimento uniforme, inicialmente. Olha aí, eu tenho o gráfico do meu S, né, que é o deslocamento, em função do tempo. Se a minha velocidade é zero, o meu deslocamento vai ser crescente, né? Então, tem que ser uma reta inclinadinha ali, ó. Inclinada dentro dos quadrantes ímpares, certo? Então, bom, conforme o tempo passa, eu vou subindo de deslocamento, certo? Porque a minha velocidade é positiva. Como que a gente pode chegar nesse gráfico, né? É só a gente lembrar que no movimento uniforme, né? No MRU, retilíneo por enquanto, a gente vai ter que o S é igual a S0 mais VT. Sendo S0 uma constante, e o V também constante no movimento uniforme, o V não varia, então o meu S vai ser uma função linear de T. Certo? É uma função linear de T. Do tipo A, T mais B. Ok? Então vai dar pra gente uma reta. Beleza? Aí vocês precisam lembrar da matemática. Nesse momento a matemática vai ser importante. Vai dar pra gente uma reta. Quem que é o coeficiente angular da reta? É quem acompanha o T, ou seja, o meu A, ou seja, o meu V. Certo? Então, se eu pegar minha reta aqui, ó, fazer uma horizontal, vou ter esse ângulozinho θ, e a tangente desse ângulo θ é a minha velocidade V. Aí, se V é positivo, a tangente tem que ser positiva, ou seja, esse ângulo tem que estar entre 0 e 90 graus. Ok? Por isso que ela vai ter essa inclinaçãozinha ali dentro das bissetrizes dos quadrantes ímpares. Tá? Para quem não entende o que eu estou falando de quadrante, é o seguinte. No plano cartesiano a gente tem aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Os quadrantes ímpares é o 1 e o 3, certo? Então, se a sua reta está inclinada com uma inclinação tal que ela passe dentro dos quadrantes ímpares, então ela vai ter uma inclinação positiva, certo? Vai ser uma função crescente. Ok? Então tá aí a análise inicial aí pra gente. Vamos para a próxima parte. Quando o meu V é negativo. Quando o meu V é negativo, a minha reta vai ter inclinação ali dentro dos quadrantes pares, certo? Aliás, eu vou ter um S de t, né? Uma função de t. Tanto é que a gente fala função horária do deslocamento, né? Isso vai ser o meu AT mais B. Quem que é o A? Velocidade. Quem que é o B? S0. Ok? Se a velocidade for negativa, esse termo aqui, V, vai ser negativo. Então, a minha reta vai ter inclinação para baixo. Aí vocês têm que lembrar lá da matemática, viu? Geometria analítica, retinhas, tá? Função afim, etc. Bom, sabendo também das retas, né? Só para complementar, o S0, que é o termo independente de Y, de T, né? É o cara que vai cortar o nosso eixo vertical. Então aqui, ó, S0 sempre vai cortar o nosso eixo vertical. Ok? Próxima parte. Se tiver dúvidas, só gritarem, tá? Vamos lá. Aceleração. Né? A aceleração no movimento uniforme é zero. Certo? Não tem aceleração. No movimento uniforme, a aceleração é zero. Então, tá aí o gráfico dela. Nada demais, né, pessoal? Nada demais. Bem bobinha. E aqui tá um resumo. Né? Um resumo que vai estar lá no material para vocês. Certo? Para o movimento uniforme progressivo, né? Aquele que você avança, né? No seu deslocamento, vai aumentando o deslocamento. A gente tem esse gráfico, né? Do deslocamento em função do tempo. A velocidade nossa é constante, então é uma reta ali, tá bom? Diferente de zero, tá? E a aceleração é constante igual a zero, não tem aceleração. Então, esse gráfico. Se o movimento for retrógrado, o gráfico aqui é decrescente da nossa posição. A velocidade ainda é constante, só que agora vai ser negativa, então fica ali embaixo. E a aceleração continua igual a zero aí, tá? Constante igual a zero. Vamos para a próxima parte. Agora, nosso movimento uniformemente variado. Bom, no uniformemente variado, a gente vai ter aceleração, certo? E agora a função horária do nosso deslocamento, ela passou a ser do segundo grau. Dessa forma aqui. Mais
a sobre 2 t ao quadrado. É uma função de segundo grau em t. Eu posso, inclusive, escrever isso aqui como s de t. Certo? Uma função de segundo grau, a gente tem que lembrar da matemática, que vai dar um desenho de uma parábola. Beleza? Se a minha aceleração for positiva, o termo que acompanha o t ao quadrado, esse cara aqui, vai ser positivo. E é o termo principal, né, é o termo dominante da minha função. Então, se eu tenho esse termo positivo, a minha função tem concavidade para cima. Por isso que vai dar isso daqui. Ok? Vocês podem comparar com uma função segundo grau parabólica qualquer, ó, que é essa daqui. Ax² mais bx mais c. A gente sabe que se o a é maior que zero, então a concavidade é para cima. Se o a é menor que zero, então a concavidade é para baixo. Ok? Então tá aqui, ó. Esse caso é quando a aceleração é menor que zero. Ok? Esse caso, inclusive, é o nosso caso de queda livre, né? A gente já viu o gráfico assim, beleza? Sai daqui, ó, joga. Aí vai indo. Então ele sobe, altura máxima. Legal? Então é queda livre. Ok? Vamos passar para a próxima parte. Se tiverem dúvidas, é só gritar. Aqui agora o gráfico da nossa velocidade. Né? Agora a velocidade não é mais constante. No movimento uniformemente variado, a velocidade varia. E ela varia da mesma forma que a posição variava no movimento uniforme. Certo? Então a velocidade vai ser V0 mais AT. Ok? Então, a velocidade vai ser crescente se a aceleração for crescente. Afinal, isso aqui é uma reta. Certo? É um V de t, que é da forma AT mais B. Certo? Muito bem. Então, se a minha aceleração for positiva, vou ter uma reta ali com inclinação dentro dos quadrantes ímpares, ela vai ser crescente e minha velocidade vai crescer ao longo do tempo. Ok? Lembrando de novo que o V0 é o termo independente de t, então ele vai cortar aqui o meu eixo vertical. Cala a boca, cachorro! Bom, galera, em relação ao gráfico da velocidade, a gente tem que o coeficiente angular é a aceleração, certo? Então, se você tiver aqui um ângulo θ, né, de inclinação da sua reta, você vai ter que tangente de θ é igual à minha aceleração. Ok? Isso aqui tem um... Tá errado isso aqui, ó. Isso aqui é a aceleração. A aceleração é numericamente igual a tangente de θ. Estava errado ali no slide. Bom, pessoal, o que mais? O que mais que eu posso falar para vocês sobre esse gráfico? A área do gráfico, pessoal. Isso é importante demais. A área de um gráfico, galera, sempre vai nos dar, na física, né? Sempre vai nos dar uma outra grandeza. Certo? A área do gráfico sempre vai dar para a gente uma outra grandeza. E essa grandeza é tal que as unidades dela é a multiplicação das unidades de cada grandeza nos eixos. Então, olha só. No eixo vertical tem velocidade, que é metros por segundo. No eixo horizontal tenho tempo, que é segundo. Metros por segundo vezes segundo dá metros, certo? O que quer dizer que a área sobre o gráfico da minha velocidade em função do tempo é igual ao deslocamento, ok? É igual ao deslocamento. Isso daí quem conhece um pouco de matemática mais, ou vai fazer exatas, certo? Vai saber que isso daí nada mais nada menos do que a nossa integral, certo? Integral. Então, se você pegar a área de um gráfico, você vai sempre ter uma outra grandeza. E para vocês saberem qual grandeza que é, aí vocês fazem a multiplicação aqui das unidades, tá? Mas cuidado, o valor da sua área não é a multiplicação de V por T, certo? Não é delta V vezes delta T, não é isso não, tá? É a área do gráfico mesmo. Tipo, aqui eu tenho um triângulo, ó. Área de um triângulo, então. Beleza? Então vai ser o quê? Vai ser o tempo T, certo? TP, que aqui está escrito TP, né? Então vai ser esse pedaço TP vezes esse pedaço V0 dividido por 2. Então, essa área aqui é igual a TP vezes V0 dividido por 2, tá? Esse é um deslocamento que eu fiz. Só que, ó, tá embaixo do gráfico. Então, se tiver embaixo ali do eixo X, no caso, nosso eixo T, né, se tiver embaixo, esse valor vai ser negativo, tá?
E se estiver em cima, vai ser positivo. Aí a gente tem que se ligar nesse detalhe. Beleza? Então tá aí. A área do gráfico sempre vai ser alguma outra grandeza. No caso de velocidade por tempo, vai ser o deslocamento. Se estiver embaixo do eixo T, é um deslocamento negativo. Se estiver acima do eixo T, é um deslocamento positivo. Ok? E faz sentido esse negativo e positivo, né? Já que embaixo do tempo T, a minha velocidade é sempre negativa. Embora ela esteja aumentando aqui, ela é sempre negativa. Então, enquanto eu tiver velocidade negativa, eu vou estar indo para o sentido negativo. Tá bom? Meio confuso, tá? Pode ser um pouco confuso, tá? Mas com calma, vai pensando lá, vai fazendo uns experimentos aí na sua cabeça e vai dar tudo certo. Tá bom? Vamos lá para a próxima parte. Cadê minha seta? Achei. Vamos aí. Desenquadrou aqui. Pronto. Agora, quando a minha aceleração é negativa, né? Bom, a fórmula é a mesma. Ó. V de t é igual a t mais b. No caso nosso b, a gente sabe que é v0. Certo? Se a aceleração é negativa, isso daqui vai ser uma reta decrescente. Ok? Mesma coisa, pessoal. Mesma coisa. Ainda funciona a tangente θ, tá? Só que agora o meu θ, né, a gente pode calcular com esse θ, só que tem que tomar cuidado, beleza? Porque esse θ vai dar um valor positivo pra gente, a tangente dele. A gente tem que calcular esse θ aqui, ó. Que no caso vai ser 180 menos θ, né? Esse cara que é a inclinação, certo, da reta, partindo do eixo positivo da horizontal, então, e no sentido anti-horário, né? Então, vai ali, ó, 180 menos θ, tá? A tangente desse cara, 180 menos θ, vai ser igual a menos tangente θ. Tangente θ é positiva, porque o θ aqui está entre 0 e 90 graus. Pequenininho ali, ó, 0 e 90 graus. Só que agora é menos tangente θ, então vai dar uma aceleração negativa. Ok? Isso mostra que a nossa curva está com a inclinação ali nos quadrantes pares. Mas o resto é a mesma coisa. A área aqui é igual a deslocamento, a área aqui é igual a deslocamento também, certo? Essa área de cima é um deslocamento positivo, essa aqui de baixo é negativo. Ok? Vamos lá para a próxima parte. Gráfico da aceleração. No movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Então, tá aí o gráfico dela. Não tem nenhuma surpresa. Se você tem aceleração positiva, vai ser um gráfico constante ali, uma reta horizontal, na parte de cima do eixo T. Se a aceleração for negativa, vai ser uma reta horizontal constante ali na parte de baixo do eixo T. Ok? Aqui, pessoal, ainda funciona a mesma coisa do negócio da área, hein? Ó, a unidade de aceleração é o quê? Metros por segundo ao quadrado. Vezes a unidade de tempo, que é segundos. Isso vai dar metros por segundo. Certo? Então, o que é a área do meu gráfico de A por T? É a variação da velocidade. Okay? A variação da velocidade. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um instante T0, ok? Então, desde o instante 0 até o T0, a minha velocidade variou um tanto igual a essa área aqui, ó. Então, isso daqui é a minha variação da velocidade, certo? Se a aceleração for azinho, então ΔV, aqui vai dar um retângulo, né, galera? Então realmente é A vezes o T0, ok? Se vocês forem colocar isso daqui na expressão mesmo, né, que o ΔV é o V menos V0, eles vão chegar na mesma equação lá da velocidade em função do tempo, né? Aqui, ó, V0 mais A, T0. Ok? Então, funciona do mesmo jeito. Em muitos outros gráficos aí da física, a gente vai ver esse negócio de área, tá? Principalmente lá em termodinâmica, né? Onde a gente tem pressão vezes volume, né? Aí, isso aqui é igual a uma constante, sei lá. E vai ter um gráfico de pressão por volume, e a gente sabe que a área lá de um ciclo vai dar o trabalho e tudo mais. Então, tem tudo a ver com esse negócio de integral que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos lá para a próxima parte. Se tiver dúvidas, gritem. Aqui está um resumo, né? Está um resuminho aqui para vocês. Movimento uniformemente variado, com aceleração maior que zero. Vai ter aqui
essa parábolazinha com cavidade para cima, que vai ser o gráfico do deslocamento. A da velocidade vai ser uma reta crescente. A aceleração é constante acima do eixo t. Movimento uniformemente variado com aceleração menor que zero. Com cavidade para baixo, no caso do gráfico do deslocamento. Reta decrescente, gráfico de v por t. E o gráfico da aceleração vai ser uma reta constante embaixo do meu eixo t. Tudo bem? Vamos lá, então. Fazer exercício. Rápido, né? E aí? Vocês estão meio desnorteados aí? Ou tá tudo ok? Podemos continuar? Tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar? Tudo ok? Tudo ok. Vamos lá. Uma pessoa parte de um ponto P, vai até um ponto Q e volta ao ponto P, deslocando-se em linha reta com movimento aproximadamente uniforme. O gráfico da posição x em função do tempo t, que melhor representa esse movimento é... Então, ela foi até um ponto P. Quer dizer, saiu do ponto P, foi até o Q, voltou até o P. E esse deslocamento foi aproximadamente uniforme. Então, os gráficos do deslocamento vai ser uma reta, né? Que é aproximadamente uniforme. Se ele foi e voltou, então, vai ser esse gráfico aqui, ó. Saiu de um ponto, né? Esse daqui vamos chamar de ponto Q. Aí aqui é a altura do ponto Q. Aqui é o ponto P, né? E aqui é a altura do ponto Q. Aí saiu do P, foi até o Q, voltou. Movimento aproximadamente uniforme. Então, são retas. Certo? Então, letra A. Beleza? Vamos negar as demais. O B faz sentido, né, pessoal? Aqui tá indo e voltando no tempo, ó. Nem função isso daqui é. Esse gráfico nem representa uma função, porque a função a gente sabe que cada elemento do domínio pode se relacionar com um único elemento do contradomínio. E aqui, se vocês pegarem um T, que é o nosso domínio, né? Vocês vão ver que ele se relaciona aqui, ó, com dois elementos do nosso contradomínio, certo? Então, nem função isso é. A D também não faz sentido, né? Porque eu vou ir e vou voltar no tempo. Eu não posso. A reta do tempo tem que sempre ir para frente. E a E também não faz sentido. Deixa eu fazer um risquinho aqui, né? A E também não faz sentido pra gente, porque eu tô saindo de uma altura, tô descendo, certo? Poderia ser o meu ponto P aqui, certo? Tudo bem. Aí aqui seria, sei lá, o ponto Q. Mas eu continuo descendo, então eu não volto pro P. Ok? E a C também não faz sentido, porque eu tô voltando no tempo, né? Não posso ir e voltar no tempo. O tempo tem sempre que andar para frente. Tá? A análise de gráfico não é muito difícil, não, essa questão. Vamos para a próxima. PUC de Minas Gerais. Uma pedra é lançada verticalmente para cima a partir do solo. Duas pessoas em repouso no solo, para explicarem o movimento descrito pelas pedras, construíram os gráficos V por T, mostrados a seguir. Então, uma pedra lançada para cima e duas pessoas em repouso, para explicar o movimento descrito das pedras, construíram os gráficos aí. É correto afirmar que, vamos lá, o gráfico está errado porque representa um movimento apenas de subida. O que vocês acham? Responde aí para mim rapidão. Letra A. Dez segundos para responder, hein? Valendo um abraço sem corona. Ninguém? Que isso, gente? Decepcionado. Acho que não. Acho que não. Então você está falando que tá errado, né? Que o item A tá errado. Ou que tá certo. Ficou com muita pressão e eu travei. Errado. O item A tá errado? Vamos ver. O gráfico 1 está errado, porque representa um movimento apenas de subida. Tá errado. Tá errado mesmo, né? Quer dizer, tá errado o item, tá? O gráfico 1 está correto. Tá? Eu não sei qual que foi essa resposta, isso está confuso mesmo. Mas o item A está errado, tá? O gráfico 1 está correto por quê? Aqui, ó. Vamos lá. Movimento de lançamento. Joguei para cima, certo? Velocidade positiva.
certo? Velocidade inicial aqui, ó, positiva. Subiu, subiu, altura máxima, caiu, caiu. A partir do momento que ele começa a cair, certo? Então a velocidade, ó, positiva, ela vai diminuindo, fica zero, e depois vira negativa e vai começando a aumentar, negativa agora, certo? Então, o meu gráfico de velocidade seria assim, né, ó. Velocidade positiva, aí vai caindo, vai caindo, vai caindo, depois começa a aumentar negativamente, ok? Só que olha só, isso foi porque a gente está considerando o referencial como sendo sentido positivo para cima, né? Eu poderia considerar o contrário. Poderia falar que o referencial tem sentido positivo para baixo. Ok? Então, como que seria meu gráfico? Seria assim, ó. Velocidade negativa, certo? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, ficou zero e começa a aumentar positivamente. Ok? Então, as duas pessoas tiveram os gráficos corretos, estão representados corretamente. Ok? Só que uma representou de um referencial diferente da outra. Tá? Então, o item A está errado. O 2. O gráfico 2 está errado? Não precisa nem ler o resto. Tá errado. Quer dizer, o gráfico está certo, mas o item está errado. Os dois gráficos estão errados? Não. Os dois gráficos estão corretos dependendo apenas do referencial adotado. Correto. Certo? E o item E fala que o gráfico 1 está correto porque adota como positivo o movimento de subida. Não. No gráfico 1, o movimento positivo é o de descida. Ó, aqui, ó. Descida, gráfico 1. Ok? Então, E está errada. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, né? Beleza. Vamos continuar. Próximo exercício aqui. O gráfico a seguir representa a posição X de um corpo em função do tempo T. Tá escuro pra caramba aqui, né? Deixa eu ligar a luz. Muito bem, o gráfico a seguir representa a posição X de um corpo em função do tempo T. O movimento representado no gráfico pode ser o de um corpo em queda livre? Não, né? O corpo em queda livre vai fazer o quê? Vai fazer isso daqui, ó. Uma pedacinho de parábola ali, certo? Então não. Um garoto escorregando em um tobogã? Não. Quer dizer, depende do tobogã, né? Depende do tobogã. Tem aqueles tobogãs que são assim, né? Ó. Aí vai ser mesmo, né? Considerando aqui. Vai ser mesmo, certo? Considerando que esse aqui é o tempo, esse daqui é o deslocamento, né? Então o menino começa a cair rápido, mas daí ele começa a cair mais devagar. Aí ele cai mais rápido, aí cai mais devagar. Aí cai mais rápido, pode ser. Só que eu acho que esse tobogã não deve ser desse jeito encaracolado, né? Vamos ver. Corredor numa prova de 100 metros. Não. Corredor numa prova de 100 metros, acho que ele vai fazer tipo assim, ó. Ó, aqui tá X, né? Aqui tá T. Ele vai sair da posição zero, né? Então ele vai fazer tipo assim, ó. Ele vai pegar um velozão, certo? Quer dizer, a velocidade dele vai crescendo, né? Então vai ser uma parábola aqui assim, ó. Aqui no momento a velocidade dele tá crescendo ainda, mas aqui ela já tá bem, bem alta, né? Então a distância percorrida aumenta bem rápido, assim, com pouco tempo, certo? Então seria mais ou menos assim o gráfico de um corredor numa prova de 100 metros. Um avião se aproximando de um aeroporto. Um avião se aproximando de um aeroporto? Acho que não. Na minha opinião, os aviões, eles caem com uma velocidade constante, né? Claro, tem que cair com uma velocidade constante. Ele não pode cair em queda livre. Então, para um avião, né? Descendo assim, pousando no aeroporto. Então, ele chegaria aqui de uma altura H, beleza? E ele, tipo, faria assim, certo? Descendo com uma velocidade constante. Deve ser até uma inclinação um pouco mais acentuada, para que essa distância percorrida ela dure um tempo bom, né? Para que não seja com uma velocidade muito rápida.
Então, seria tipo assim, ok? Automóvel e um congestionamento. Pode ser, né? O cara dá uma aceleradinha, anda um pouco. Aí para. Aí depois dá mais uma aceleradinha. Aí vai devagar. E é isso que está acontecendo no gráfico, né? Ele começa aqui descendo, né? Descendo um pouco. Aí ele começa a descer mais rápido. Acelerou. Aí dá uma freadinha, espera um pouquinho. Aí desce mais rápido. Aí dá uma freadinha. Aí desce de novo. Dá uma freadinha, desce de novo. Blá, 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 blá. E assim por diante. Então, num congestionamento, realmente pode, pode apresentar esse gráfico, certo? É lógico um congestionamento bem organizado, né? Isso é estranho de falar, mas é um congestionamento bem organizado. Beber uma água aqui. Minha água aqui, ó, na garrafa de naná. Nanada, nanado, Guaraná do Ludovico. Quem entendeu, bate palma. Talvez vocês não tenham entendido nada, né? Tem a ver com um youtuber. Bom, vamos continuar. Então, a resposta vai ser do automóvel, né? Por quê? Porque realmente, em um congestionamento, isso pode acontecer. Agora, na questão do garoto do tobogã, aí depende do tobogã, né? Tem uns tobogã que são aqueles tobogã retão. Aí não vai acontecer isso. Tá? Então, letra A. Essa questão aí você tinha que dar uma filosofada, né? Inclusive. Vamos para a próxima, então. Se tiverem dúvidas, gritem, tá? Vamos lá. Unifor. Unifor é uma faculdade que tem questõezinhas engraçadas, assim. Já passei na Unifor, sabia, pessoal? Passei em medicina. Foi depois de não sei quantas rodadas na chamada. Não passei bem, não. Mas eu acho que passei. Enfim, é uma faculdade particular em Fortaleza. Vamos lá ler o enunciado. O gráfico a seguir representa o espaço S em função do tempo t para o movimento de um corpo. Tá bom. Tá aí o gráfico S. Para esse movimento, o gráfico da velocidade v em função do tempo t está representado em... Legal. Ó, nesse primeiro pedaço, é uma reta, né? A variação do nosso deslocamento. É uma reta crescente. Então, a gente vai ter uma velocidade constante e maior que zero. Ok? Então, a velocidade é constante e maior que zero. Aqui, do instante T1 até o T2, eu não me movo. Eu fico na mesma posição. Então, minha velocidade aqui é zero. Aqui, no arco de parábola, eu começo com uma velocidade igual a zero. E essa velocidade vai aumentando de pouquinho em pouquinho, certo? Como o arco de parábola está no gráfico do meu deslocamento, então quer dizer que para esse pedacinho aqui, a partir desse pedaço, o meu deslocamento ele vai ser uma função do segundo grau em t. Ok? Isso quer dizer que eu vou ter uma aceleração constante, certo? Logo, a minha velocidade ela vai depender da aceleração da seguinte forma, certo? A velocidade vai ser diretamente proporcional aqui à aceleração, tá bom? Então, vai ser uma reta inclinada, tá? Não vai ser mais constante. Vai ser uma reta inclinada e uma reta crescente, né? Uma reta crescente porque esse arco de parábola ele está com concavidade para cima. Então, minha aceleração aqui é maior que zero, certo? Então, vai ser uma velocidade crescente, tá? Uma reta crescente. Qual que é o gráfico que representa isso? Aqui, ó. E até o tempo t1, velocidade constante e positiva. Do t1 até t2, velocidade igual a zero. A partir de t2, sai do repouso, velocidade crescendo como uma reta crescente. Ok? Os demais não fazem sentido, né? No começo aqui, ó, do item A velocidade varia, não é isso que acontece. Aqui no item B está correto no primeiro pedaço, mas aqui está errado porque ela é zero. E, nossa, que desenho estranho isso aqui, ó. Nada a ver isso daqui. A letra C, constante aqui no começo, aí depois ele cai aqui, ó, como uma função parabólica. Nada a ver isso daqui também. Beleza? Porque entre T1 e T2 tinha que ser zero. Ok? Questão suave aí. Vamos para a próxima? Se quiserem que eu volte, se eu estou muito rápido, é só avisar. O arco de parábola no gráfico a seguir representa a variação da velocidade em função do tempo. Agora a nossa velocidade está variando ali, né? Não? De acordo com uma parábola. É meio estranho. Mas vamos lá. No instante t igual a 5 segundos,
Podemos afirmar que o movimento é... Bom, se é uma parábola, e obviamente a gente está vendo que 2 e 6 são raízes, né? Porque são os pontos onde a parábola corta o eixo horizontal. Então, esse tracejado aqui do meio é o eixo de simetria da parábola, né? Que passa pelo vértice. Se é o eixo de simetria, então essa distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui. Logo, esse ponto a gente descobre que é 4. Certo? Então, o ponto 5 vai estar aqui, ó. 5. Então, o 5, né, t igual a 5 segundos, está nessa parte de gráfico, ó. Nessa parte onde a velocidade cai. Né? A velocidade está caindo. Isso quer dizer que a minha aceleração é negativa. Certo? E a minha velocidade, obviamente, ela é positiva, porque, embora ela esteja caindo, ela está para cima do eixo t. Então, a velocidade positiva. Se a velocidade positiva, se a aceleração negativa, então o movimento é retardado. Certo? E se a velocidade é positiva, quer dizer que mesmo que eu esteja desacelerando, eu ainda estou avançando o meu deslocamento, certo? No sentido da trajetória. Então é um movimento progressivo. Ok? Progressivo e retardado. Letra A. Entenderam? Foi muito rápido? Tem dúvidas? Não? 5 segundos? Sim, bem fáceis essas. Olha aí, olha aí. Vou pegar uma difícil então. Vamos lá. Universidade Federal de Pernambuco. O gráfico a seguir representa aproximadamente a velocidade de um atleta em função do tempo em um trecho de percurso retilíneo. No instante que ocorreu a mudança de sentido de movimento, no instante que ocorreu a mudança de sentido de movimento, a quantos metros da posição inicial, que é t0, se encontrava o atleta? Quando que ocorreu a mudança do sentido de movimento? Quando a velocidade passou de ser positiva e começou a ser negativa, né? Então foi nesse ponto aqui, ó. Certo? Porque ele começa aumentando a sua velocidade. A velocidade fica constante, aí ele começa a diminuir. Ok? Aí depois a velocidade fica negativa. Então agora eu inverti o sentido do movimento, a partir desse ponto. Então ele fala, no instante em que ocorreu essa mudança de sentido, a quantos metros da posição inicial, que é t igual a 0 segundos, se encontrava o atleta? Então, qual foi meu deslocamento, né? Desde do início t0 até o 10 segundos. Qual que é o deslocamento? A área sobre o gráfico. A área sobre o gráfico. Isso mesmo, a área do trapézio, né? E esse gráfico aqui vai ser um trapézio. Então, a área do trapézio vai ser o meu deslocamento. É positivo, né? Porque está acima do eixo T, então não precisamos nos preocupar com o sinal nesse caso. Vai ser a base menor, quer dizer, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Base maior, aqui ó, 10. Base menor, 8 menos 4, 4. Altura, aqui ó, 6 dividido por 2. Vai dar 42 metros. Beleza? 42 metros. Alternativa E. Tudo bem? Não precisa equacionar nada ali, não precisa encontrar equações da velocidade, fazer tangente para encontrar aceleração, nada. Tá? Só a área do gráfico. Continuemos. Ó, a questão do I, meu Deus, acho que eu vou pular essa. Tô zoando, gente. Tô zoando, vamos pular não. Essa questão do I acho que é modificada, porque ela tá bem fácil. Ó, o gráfico acima apresenta a velocidade de um objeto em função do tempo. A aceleração média do objeto no intervalo de tempo de 0 a 4t é aceleração média. A aceleração média é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Que nem velocidade média é a variação do deslocamento dividida pela variação do tempo. Certo? Então, do instante 0 até o 4t, então eu vou ter aceleração média igual a velocidade em 4t, né, velocidade de 4t, menos a velocidade em 0, dividido pelo tempo. Quem que é a velocidade em 4t?
menos V. Quem que é a velocidade em zero? Zero. Qual que é a variação do meu tempo? 4t. Então isso aqui vai dar menos V sobre o 4t. Essa é a minha aceleração média. Letra D. Ok? Vamos complementar ela, vai? Qual que é a variação do deslocamento aí do objeto, né? Soma dos gráficos, ó. Primeiro esse trapézio. Certo? Então aqui vai ser delta S1. Delta S1 vai ser base maior 3, base menor 1. Então vai ser 3t mais t. A altura, V vezes V, dividido por 2. Isso aqui vai dar 4VT sobre 2, que é 2VT. Delta S2, que é esse carinha aqui. Delta S2. Delta S2 é negativo, tá? Área desse gráfico, base do triângulo, que é T, vezes a altura, que é V. Certo? Só que é negativo, né? Então deixa ali. Dividido por 2. Não pode esquecer de dividir por 2, porque é um triângulo, tá? Então isso daqui vai dar menos VT sobre 2. Qual que é o deslocamento dele? Delta S1 mais delta S2. Que vai ser 2VT menos VT sobre 2. Isso vai dar 3VT sobre 2. Ok? Para complementar o exercício, que ele foi muito bobinho. Tá? Então, esse daí é o deslocamento do meu objeto. Ok? Vamos pro próximo, então. Acabando, tá, pessoal? Infelizmente está acabando. A gente está atrasado, tem que ver muita coisa ainda. Mas vai dar tudo certo, vocês vão ver, vocês vão ver. Na próxima aula, se tudo der certo, a gente já começa a ver lei de Newton. Então vai lá. Exercício da FUVEST, ó. Na cidade universitária da USP, um jovem em um carrinho de rolimã desce a Rua do Matão, cujo perfil está representado na figura abaixo. Então, tá aí o perfil da Rua do Matão. É um sistema de coordenadas em que o eixo OX tem a direção horizontal. Beleza. No instante t igual a zero, o carrinho passa em movimento pela posição y igual a y0 e x igual a x0. Então, aqui, né? Aqui ele falou que é y0. Entre os gráficos das figuras abaixo, aí o cachorrinho fica quieto. Os que melhor poderiam descrever a posição x e a velocidade v do carrinho em função do tempo t são, respectivamente. Então, o que a gente quer? A gente quer o gráfico de v por t, de x por t, né? E v por t. Ok? A velocidade v aumenta? O que vocês acham? Aumenta, né, galera? O carinha tá descendo num morro, né? Então, eu tenho uma aceleração aqui, ó. Uma aceleração aqui, que vai ser o meu g vezes o seno de θ. Tal que o θ é esse ângulo aqui, ó. Ok? Daí a gente vai ver melhor lá nos bloquinhos, tá? Mas vocês têm que entender que tem uma aceleração, tá bom? Isso intuitivamente, tá, galera? Nem precisa ver bloquinho, nem nada, nem dinâmica, nem nada. Se você está descendo um morro de bicicleta, você sabe que vai ficar cada vez mais rápido, tá? Então, a minha velocidade ali aumenta, tá? Em função do tempo. E ela é positiva, certo? Ela é positiva porque eu estou indo no sentido positivo de x. Então, qual que pode ser o nosso gráfico de velocidade? Ah, outra coisa. Quando eu cheguei aqui, ó, nessa parte que já é reta, aí a minha velocidade não aumenta mais, tá? Porque eu não estou mais caindo. Aqui eu estou caindo, ó. Aqui na linha reta não estou caindo mais, então minha velocidade vai ficar constante a partir daqui. A partir daqui ela é constante. Então o que acontece? Minha velocidade vai aumentando, fica constante. Que gráfico pode ser? Pode ser o gráfico 2, né? É o único que pode ser, o 2. Porque o gráfico 3 decresce. O gráfico 1 só aumenta, não fica constante. E vocês podem ver que o gráfico 1, eu saio com uma velocidade zero. E tá errado, porque ali no instante t0, o carrinho já tem velocidade, né? Então tem que ser aqui, ó. Ó, diferente de zero.
Uma velocidadezinha ali diferente de zero. E o 4 diz que a velocidade ela começa a decrescer, né? Só se tivesse um outro morro aqui na frente. Mas a gente não sabe disso, então esse gráfico não pode ser. Não pode ser o 4. Então, beleza, a gente já pode eliminar uns itens, ó. Respectivamente, ele falou, respectivamente, os gráficos de x por t e v por t. Então, o segundo cara nosso tem que ser 2, né? Então não pode ser a B, não pode ser a C, não pode ser a E. Certo? Agora, ficou duas opções aqui para o gráfico de x por t. 1 ou 3. Vamos ver. Bom, o menino está indo com velocidade ali no sentido de x, certo? Então, o deslocamento do menino em relação ao x ele vai aumentar sempre. E no instante t igual a zero, o menino está na posição x igual a zero, certo? Então, olha só. O gráfico 3 sai de uma posição x que é diferente de zero, é uma posição muito grande. E daí ele começa a diminuir o tamanho de x, né? Lembrando que o x é o eixo horizontal, o eixo vertical, certo? Para o gráfico V, ou para o gráfico x por t. Né? Então tá errado, né? Tá errado, gente. O nosso x no tempo t0 é zero, beleza? E aí ele começa a aumentar. Então não pode ser o gráfico 3. Logo, vai ter que ser o gráfico 1. Né? Então, resposta letra A. Ficou claro isso daqui? Para vocês aí que estão assistindo, ficou claro? Tudo bem? Não se acanhem em perguntar, tá? Sim, beleza. Vamos resolver mais um exercício aqui. No aulão vai ter exercícios legais, hein? Ah, acabou na real. Né? Acabou com o exercício que eu tinha trazido para vocês. Bom, galera, então a gente meio que terminou a nossa aula de hoje, certo? O que vai acontecer nessa semana? Vou mandar para vocês aí uma listinha com exercícios sobre queda livre, sobre lançamento oblíquo e sobre os gráficos, tá bom? Na próxima aula, a gente vai ver sobre movimentos circulares, tá? A gente vai ver também sobre cinemática vetorial. A gente vai começar a trabalhar com um barquinho atravessando o rio ali, tá? E vocês vão perder um pouco o medo disso, porque tem uma formulinha que ela resolve toda a sua vida, tá? Em relação a esse negócio de barquinho. Só tem que aprender a trabalhar bonitinho com vetores. E nessa aula, né, nessa próxima aula, se sobrar um tempo, a gente vai começar a ver a dinâmica, certo? Leis de Newton. Tudo bem? Beleza. Terça-feira a gente vai ter nosso aulão também, se tudo der certo. Vou mandar para vocês, vou tentar mandar hoje para vocês a lista aí com os exercícios para terça-feira, tá? E a gente se vê então na próxima. Beleza, galera? Até. Obrigado pela participação, viu? Até mais, pessoal. Bons estudos para vocês e se cuidem.